reverências, muito obrigado, muito obrigado. Vamos fazer a leitura da Sutra Palavras do Anjo, começando pelas revelações divinas da vida eterna. Eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do espírito. São poucos os que compreendem isso. Aquele que, com a mente sujeita à mudança das condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam, ou perde a fé quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo está saudável e descrê dele quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando, portanto, a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme alterações da matéria. Se Deus cura doenças, é porque visa o despertar o homem para a verdade de que o corpo é projeção da mente, provando-lhe que o corpo carnal pode ser mudado segundo a mente. O corpo, que digo ser projeção da mente, não se refere unicamente ao corpo carnal. Também o corpo astral, o corpo espiritual, são projeções da mente. Quando digo que a morte não existe, não estou falando do corpo carnal, pois as células corporais estão morrendo e sendo substituídas a cada instante. É imortal unicamente a vida, a qual mantém vivo o corpo. Unicamente a vida constitui a mim ou a ti. E fora dele não existe nem eu nem tu. A essa vida chamam de Deus. Eu não tenho forma definida, sou completamente livre. Sendo amor, fui livre, posso assumir imagem de uma divindade, de um anjo ou de um querubim. Todas as imagens são expedientes da salvação e não são falsidades. Quem se prende a uma imagem e pensa que somente esta é a minha imagem, não conhece a minha natureza verdadeira, não conhece a minha totalidade. Deves compreender a verdade. És filho de Deus, portanto, igual a mim. Teu corpo carnal é uma das manifestações, mas não a tua totalidade. Revelações Divinas, de 10 de abril de 1932. Teu corpo carnal é uma música executada pelas tuas cordas mentais. Pensam que a vida se instala no corpo carnal? Pensar que a vida se instala no corpo carnal é um dualismo e não a verdade. A rigor, a vida é manifestação do corpo carnal, segundo o gênero da música executada pelas cordas mentais. Tanto o corpo físico como o etérico, o astral, o espiritual, nada mais são que projeções da mente. Conforme o gênero da música mental, manifesta-se ora o corpo físico, ora o etérico, ora o astral, ora o espiritual. Todo ser humano perderá algum dia o corpo físico, mas isso não significa morte. O homem, sendo filho de Deus, é imortal. Conforme mude o ritmo da sua música mental, muda a aparência da tua existência transitória. Ou seja, manifestação transitória de cada um muda conforme a mudança do ritmo mental. Ocorrendo uma grande mudança no ritmo da música mental, tua existência transitória se manifesta num outro mundo. E o corpo físico, que era manifestação do ritmo mental,
de até então rapidamente se desintegra. A isso os homens chamam de morte. Mas a vida não morre. Isto equivale ao término da música executada pela vida, que então passa para uma outra execução musical. Quando não chega a ocorrer uma grande mudança no ritmo da música mental executada pela vida, mas apenas uma desafinação dá-lhe o nome de doença, a qual cura ao corrigir o ritmo mental. Porém, mais correto que seja o ritmo da música mental, a vida deverá obrigatoriamente encerrar a execução e passar para o estudo de músicas mais elevadas. Quer dizer que a vida terrena deve necessariamente ter um fim. A vida terrena é música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Não fiques tristes por estares em vias de terminar a execução musical. Isso é para executares novas músicas mais elevadas. Antes disso, porém, virá um afinador para ter teu ritmo mental, o que fará a existência transitória soar desarmonicamente. Se o corpo carnal parece desafinado antes de findar a execução musical neste mundo, é devido à sua afinação. Portanto, não se trata de um descompasso verdadeiro. Passa, sim, a executar gradativamente músicas mais elevadas, mesmo que finde a interpretação musical. E o executante não morre porque, sendo filho de Deus, é imortal. Revelações Divinas, de 26 de junho de 1931. Vamos direto agora para a Sutra, Palavras do Anjo, né? Sutra Sagrada, Palavras do Anjo. O anjo torna a falar. Suas palavras, elevando-se ao céu, formam um arco-íris multicolor, espalhando-se sobre a terra, transformam-se numa bela sinfonia, ao som da qual dançam no céu querubins, com essas tênues vestes, tremulando ao vento, trazendo nas mãos ramos viçosos de flores. Uma chuva de pétalas cai suavemente sobre a terra, transformando-a em perfeito paraíso, e o mensageiro do céu prossegue. Vim para revelar as palavras de Deus, que é perfeição. Aquilo que Deus me revelou, revelo a vós também. Aquilo que Deus me disse, digo a vós também. Sou um enviado do Criador, sou a palavra do Criador, sou a vibração do Criador. Venho do Criador e vos ilumino com a palavra. Sendo a luz do Criador, onde incide minha luz, não há trevas, nem doenças, nem envelhecimento, nem morte. Aquele que crê nas minhas palavras alcança a vida infinita e brilha sempre, pois sou a palavra do Criador. As palavras que digo não são ditas por mim, mas por Deus que está em mim. E eu também ouço a voz de Deus nas palavras que pronuncio. Sou apenas uma trombeta. Homens, não adoreis a mim, não louveis a Deus manifestado na forma. Todas as minhas virtudes provêm de Deus onipresente. Pedirei a Deus que eu aponto e não a mim, pois sou apenas um mensageiro. Tendo eu próprio compreendido que a minha essência é Deus, faço-vos compreender que também a minha essência é Deus.
a verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todos reflexos do mesmo Espírito Divino. Semelhanças de milhões de imagens de mesmo objeto, refletido em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir uma das outras e manifestam diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso, sois irmãos entre si. Se compreenderdes que todos seres são irmãos e que todos são reflexos e que todas as vidas são irmãs e que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Portanto, não vos prendeis à aparência do corpo físico, nem discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. A aparência nada mais é que reflexo do vosso pensamento. Como poderia a vida que é eterna estar alojada no corpo carnal que envelhece e morre? Tudo assim dito, o anjo, os querubins que dançam no céu, juntam-se diante dele e o saudam com uma reverência. Um deles, que veste um delicado manto verde, claro, e que demonstra ser o mais sábio, adianta-se assim e questiona. Mas decano da vida. Os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizeis, não existe cérebro nem neurônios, como pode o homem raciocinar e sentir? O anjo continua. É ilusão pensar que o prazer e a dor e demais sensações estejam na matéria conhecida como corpo carnal. É porque o corpo é nada, porque ele é apenas projeção da mente. Desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com seu corpo carnal. Por trás do corpo carnal existe a mente, que através do filme mental projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico. Desfazei a ilusão de que sois corpos carnais. Mesmo no mundo da projeção, os cientistas mais eminentes não veem o homem como corpo e esclarecem que os sentidos são atributos da mente que atua por trás do corpo. Não vistes o caso do paciente do grande médico Lombroso? Paciente que sofrera deslocamento dos sentidos da visão, não conseguiu ver com as pontas dos dedos, em vez de ver com os olhos. Nas extremidades digitais não existe globo, nem retina, nem nervo óptico, mas o paciente conseguia ver através deles. Isso prova que os sentidos não estão no corpo carnal, não estão nos neurônios, estão na mente que atua por trás deles. Quando a mente decide ver, até as extremidades digitais são capazes de ver. E mesmo a ausência de extremidades digitais consegue ver e também ouvir. São casos de clarividência e clariaudiência. Não é que o imortal Beethoven
compôs suas músicas célebres, obras no final de sua vida, quando já estava surdo. Embora os ouvidos físicos dele fossem incapazes de ouvir, seus ouvidos espirituais estavam despertos e ele conseguiu compor maravilhosas músicas, distinguindo os sons ao tocar a tecla do piano. Portanto, é realidade e não teoria que o homem, desde que sua mente transcenda o corpo carnal, pode ver sem olhos, ouvir sem ouvidos, tocar os objetos sem ter corpo físico. Indaga então o querubim: Senhor, concordo que seja possível ver e ouvir sem ter olhos e ouvidos. Mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Prossegue o anjo: não vistes recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium, mesmo atado à cadeira, de modo a não poder se mover, consegue, através da força mental, levitar uma mesa, fazer objetos voarem no espaço, fazer megafones levitados emitirem vozes, ou tocar sanfonas levitadas. Esses exemplos provam que é possível tocar nos objetos e até movê-los sem que haja participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar um objeto, é porque o objeto e mente não são elementos distintos. O objeto é produto da mente. Isso é comparável à pintura de um artista plástico. A obra nada mais é que um produto da mente do artista e não o artista em si. Do mesmo modo, o corpo humano é produto da mente do homem e não o homem em si. A aparência física torna-se bela ou feia segundo a mente e também a saúde muda de estado segundo a mente. Quando o homem compreende este princípio, consegue dominar e modificar seu corpo segundo a sua vontade. A ilusão leva o homem a julgar o corpo carnal, mas o corpo carnal não é o homem. Na sua imagem verdadeira, o homem é filho de Deus. A vida imortal logo não pode ser representada por um corpo carnal que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório, sujeito a nascimento e morte, não é essência, nada mais é que projeção da mente. Mudando-se a mente, muda também a forma. A matéria não é imagem verdadeira do ser. Ela apenas aparece ou desaparece em conformidade com a mente. A matéria é projeção da mente. Por isso, a matéria em si não possui consciência, nem sentidos, nem dor, nem doença. Esta é a característica da matéria. O corpo carnal sente a dor que não pode estar na matéria. É devido à presença da mente que torna sensível. Se o homem for hipnotizado, a sua mente se afastar temporariamente do corpo, este não sentirá dor, mesmo que seja pungido com uma agulha ou cortado com um bisturi. É assim que realizam punções, bem como cirurgias, sem que o paciente sinta dor. Um corpo que foi abandonado pela mente é chamado cadáver. Vistes alguma vez cadáver sentir dor? Ele não sente dor porque a mente está ausente. O corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado do corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde,
o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença, o corpo adoece. Portanto, mentalizai saúde a todo instante, sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo, este se torna cadáver. E à medida que vai esvaindo a força inercial da mente, que mantém a forma do cadáver, este vai decompondo e até voltar a ser átomos. A mente que abandona o corpo conserva a sua individualidade com a própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Esse é o que chama de espírito, aquele que purificou a mente, ingressa em um mundo espiritual, elevado ou adequado a ele. Aquele que não purifica a mente, cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, mantemos sempre pensamentos elevados. E jamais pensei no mal. Jamais pensei na impureza. Jamais pensei no sofrimento. Jamais pensei na doença. O mal, a impureza, o sofrimento, a doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas, criados pela própria mente. Vendo a escuridão, não a julguei existência real. A escuridão nada mais é que a ausência da luz. O mal, a impureza, o sofrimento, a doença são apenas estados em que está ausente a força criadora de Deus. O que Deus não criou é irreal, irrealidade. Isso se dá o nome de mal, impureza, sofrimentos, doença. Então, por que temer o sofrimento que é irreal? Por que temer a doença que é irreal? Para quem apavora no escuro, até uma folhagem aparecerá como fantasma. Para aquele cuja mente está em treva e teme a doença, até a irreal doença aparecerá existência real. Doença não é existência real, mas apenas sombra do temor. Quando a luz penetra na escuridão da mente, extingue o temor, a doença desaparece, evidenciando uma originária existência. Portanto, visualizarei sempre a imagem da harmônica perfeita e pura. Portanto, visualizai sempre a imagem da realidade harmônica e pura. Visualizai sempre a imagem do Filho de Deus harmônico, perfeito e saudável. O homem é filho de Deus e nada além disso. De Deus que a perfeição não provém infelicidade. De Deus que a perfeição não provém doença. Infelicidades e doença não passam de produtos da ilusão dos 5 sentidos. Não temais a doença. A doença imaginada pelos 5 sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira da sua vida. Não pode influenciar em nada a imagem verdadeira da sua vida. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira da vida. Essas miragens nascem da ilusão, ou seja, do desconhecimento da imagem verdadeira da vida. Quando se conscientiza da imagem verdadeira da vida, destrói a ilusão, destruída a ilusão, extingue o temor, extinto o temor, consegue-se automaticamente extinto o temor, extinguem-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Tendo assim dito o anjo, surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca, onde se erguem palácios feitos de cristal, em cujo trono o anjo toma assento. Querubins descem do céu, permeando o teto. Expõem-se ao redor do anjo. Nisso,
não se sabe de onde vem, ouve-se uma suave música celestial. Ao compasso desta, os querubins bailam harmoniosamente, com as suas delicadas vestes, tremulando ao vento. No mar de anil, circunda a ilha, embarcações semelhantes às gôndolas de Veneza, silenciosamente, formando um cenário de grande paz. Nisso, palácios de cristal, ecoou no espaço a voz do anjo que, apontando a terra, diz: Vede, eis o mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o paraíso. No reino do Pai há muitas moradas. Todas as moradas do mundo da imagem verdadeira são da Seixonoye. Logo, para seus moradores não há fome, não há tristeza, não há discórdia, não há doença. Tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um e cumprida a finalidade, desaparece por si mesmo. Mundo da harmonia, fartura, de pureza, de beleza sublime. Eis o mundo da imagem verdadeira. Eis o mundo, eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. Assim finaliza o anjo, olhando para onde ele aponta, vêm os fileiras da morada da Seixonoye, erguidas numa paisagem de fartura e de paz, onde todos os moradores dançam com incontida alegria. É um mundo paradisíaco. Fim da Sutra Sagrada, Palavras do Anjo. Muito obrigado. Muito obrigado.